Fala família Relevance, muito bem-vindo mais uma vez aqui a mais um episódio do Revela, esse podcast que nós gostamos sempre de aprofundar alguns temas que são importantes para nós como comunidade também, teologicamente, mas de maneira muito simples, para que cada um de nós possa compreender um pouco mais de tudo isso à luz da Bíblia. E estou aqui de novo com meu amigo, pastor Silvio também, sempre presente para nos ensinar, para nos moldar aqui com a palavra de Deus também. E a gente está numa semana importante, né, pastor Silvio? Se aproximando aqui também. Esse, gente, é um especial de Páscoa, tá? Sim. Então a ideia é tratar sobre esse assunto especificamente. Estamos no meio de um jejum também de 21 dias, com sala de oração acontecendo também, uma preparação do nosso coração para a Páscoa, mas também é importante que nós entendamos profundamente o que isso significa, o que isso quer dizer. Não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Vamos lá, vamos refletir sobre a Páscoa, aprender sobre ela, né? É isso aí, né? E aí, para começar, pastor, eu queria perguntar para o senhor, logicamente, do início, qual que é o significado da Páscoa? E talvez na opinião do senhor, o que a maioria dos cristãos não sabe sobre esse tema também. Sim. É interessante que ainda na mente dos cristãos, né, parece que o Natal ainda tipo mais importante, né? Sei lá, tem os presentes e tal, mas na realidade, pelo calendário bíblico, né, pela história bíblica, a Páscoa é o grande centro da proclamação do Evangelho. Amém. Né? E acho que muitos crentes não sabem da importância e da conexão que a Páscoa tem com o Antigo Testamento. Amém. Então a maioria, porque na realidade nós temos duas Páscoas, né, que se fundiram em uma. A Páscoa judaica, sim, quando o povo de Israel sai do Egito com Moisés e toda aquela coisa, que se conecta, que tem aquela ponte com o Senhor Jesus. Então acho que a grande maioria dos crentes, eles ignoram essa versão ou essa identificação com o Antigo Testamento, com o povo judeu, da origem do Senhor Jesus, né? E que lá é de fato a origem da Páscoa. A primeira Páscoa, a primeira expressão de Páscoa, o falar de Páscoa está lá no Antigo Testamento, com Moisés, Êxodo capítulo 12. Perfeito. Né? E aí ultrapassou os séculos, né? Esse conceito. Então vem lá de Israel, vem lá do povo judeu. E, pastor, essa relação tão clara com o Cordeiro, né, o sangue do Cordeiro nos batentes das portas também, e essa relação que nós fazemos também com o sangue de Jesus, né? Sim. A pergunta é, por que o sangue? Sim. E não uma outra coisa, sim, na opinião do senhor? É interessante que se reporta, se a gente vai ler lá quando Caim mata Abel, Deus pergunta, né, para Caim, aonde está o seu irmão? E Caim, sim, cínico, né, cara? Cínico, ele foi cínico com Deus ali. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. E aí Deus fala um negócio top, cara. Ele fala assim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Cara, isso é muito legal, porque parece que Deus ouvia o sangue inocente caído, o sangue inocente que foi derramado de maneira criminosa. Então, o sangue, para Deus, nesse sentido, você vai ver com os animais, você vai ver com o homem, significa a vida. Sim. Sangue para Deus, né? Um dia eu brinquei lá na igreja, né? Deus não é um vampiro, né, cara, que está atrás de sangue, mas Ele determinou, Ele escolheu como simbolismo o sangue como símbolo da vida. Sim. Perde o sangue, perde a vida. Né? E Deus até fala para Adão lá, olha, eu vou cobrar o sangue do homem, eu vou cobrar o sangue até dos animais, né? Quando um animal derramar o sangue do homem e tal. Então o grande significado do sangue é a vida está no sangue, né? É o que Deus faz, isso vai conceito a Bíblia inteira, até no Novo Testamento. Muitos vão dizer até que o sangue ele é um tipo de moeda espiritual, né, pastor? De pagamento também. Então, você vê, o ocultismo usa isso largamente. Exatamente. Né? Então, tem o sacrifício de animais e tal. E, cara, tem poder espiritual, mesmo no ocultismo. Eles fazem trabalhos de prender pessoas, de fazer o mal para pessoas. E quando o sangue é derramado, aquilo parece que fortalece a obra das trevas. Sim.
Então tem muito a ver, sim. Tem ligações que a gente não imagina a coisa do sangue. Então tem poder, sim. É uma moeda, sim, uma moeda de troca, uma moeda espiritual, né? Mas ligado com a vida. Alguém deu a vida por outro. Amém. Alguém sacrificou por outro. Né? Alguém abalizou alguma coisa através da vida, da sua vida, ou da perda da vida. Né? Ok. E aí, ainda sobre o sangue, pastor, o que essa história da Páscoa, Êxodo 12, tem a ver com a ressurreição? Como é que isso se relaciona? Então, a gente sempre tem que olhar o Velho Testamento com os óculos do Velho Testamento, né? A gente não pode olhar o Velho com os óculos do Novo, né? Então temos que mudar a visão. Que a grande realidade é que todo o Antigo Testamento é um ensino pedagógico do que viria novo. Sombras de bem-vindouro, né? As sombras. Hebreus fala muito legal sobre isso. O Antigo Testamento não se completa sem o Novo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Perfeito. Então, quando a gente fala do sangue, da ressurreição, ou do sangue do Cordeiro derramado, é a ponte para o Senhor Jesus. É inegociável isso, não há uma outra explicação, não tem um outro caminho. Estava mostrando já em 1400 a.C., que foi a libertação dos judeus, já estava apontando para o Cordeiro de Deus, né? Que João falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E lá o Cordeirinho da Páscoa era a fotografia, a primeira imagem do Cristo que viria. Amém. Né? Era pedagógico, né? É pedagógico. E quando a gente pensa também, pastor, então, com relação às pragas, né, que o povo de Deus experimentou na sua libertação também, essas pragas eram só um castigo de Deus ou havia algo a mais por trás? Havia sim, Deus queria humilhar os deuses do Egito. Esse é o grande lance. Você encontra essa expressão em Êxodo, alguma parte lá, da partir de 12 e tal. Deus queria humilhar os deuses do Egito. Sim. Então, o Nilo era considerado um deus e o sangue para os egípcios era uma abominação. O sangue era uma coisa horrorosa. E o Nilo vira sangue. Né? Os animais, o boi é um ser adorado no Egito. Sim. As rãs, seres adorados no Egito. Então, essa batalha era uma batalha de tronos. Então, Deus, com aquelas pragas, estava mostrando o quê? Esses deuses que vocês adoram não são deuses. Então, era uma batalha de deuses. Claro que não são deuses, né? Mas para os egípcios eram. Sim. Então, o grande significado das pragas era que Deus estava humilhando, quebrando todos os deuses do Egito. Né? E fez isso que culminou com a morte dos primogênitos. Né? Perfeito, exato. Pastor, um dos significados para a Páscoa é passar por cima, né? Sim. E como é que, na verdade, o que muda na compreensão de alguém, na vida de alguém, quando ele entende, então, a Páscoa de verdade? Então, tem aquele texto lá, acho que é 12, 13 de Êxodo, que diz, o anjo da morte, né? E eu, quando passar e vir o sangue, quando eu olhar e vir o sangue, passarei por cima, que é a palavra Pessah, em hebraico, né? Então, a expressão Páscoa é passar por cima. Então, o sangue, quando o sangue estava naquela casa, aquela casa virava um solo sagrado. Ninguém podia entrar, porque Deus determinou. Passa o sangue para que vocês sobrevivam. Então, o anjo da morte, quando vinha, estava proibido de entrar ali. Cara, essa é a maior ponte para a pessoa de Jesus. Amém. Que quando nós estamos em Jesus, o que acontece? O inimigo não pode nos tocar. E se você pensar mais ainda, é o lugar da salvação eterna. Então, quem está debaixo do sangue, dentro da casa, no Egito, você pensar assim, a ponte que tem, é que eu estou no sangue de Cristo, estou guardado pela proteção de Deus para a eternidade. Então, esta ligação que tem, né, do sangue, a moeda que foi paga para que eu e você tivéssemos a segurança do juízo eterno. Okay. Porque o anjo representava o juízo, né? Então, sempre aquela ligação, a ponte do antigo do novo, que vai mostrando um sinal do antigo e a realidade no novo. Amém. E a gente consegue perceber facilmente, pastor, a imagem de Deus
e a tipologia do Cordeiro também, na história da Páscoa, né? Na opinião do senhor, e o Espírito Santo? Né? Onde que ele se encaixa? Onde ele que aparece de fato também? Qual que é o momento em que nós podemos perceber ele sobre a Páscoa? Você não vê uma clareza da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está no Antigo Testamento, com certeza, estava lá na criação, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Diz lá em Gênesis. Mas o Espírito Santo, a grande revelação do Espírito Santo é para o Novo Testamento. Então, neste momento ali, a morte do animalzinho, as pragas, então você não vê uma manifestação clara do Espírito Santo ali. Porque Deus planejou revelar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Sim. Embora você vê lá, por exemplo, Sansão, o Espírito tomou Sansão Senhor, né? E ele, né, e tal, mas são poucas as referências. Então ele estava atuando, mas por trás das cortinas, nas sombras, né? Okay. E se você pensar, hoje também ele atua nas sombras. Sim. Porque Jesus falou assim: eu enviarei o meu Espírito e ele falará de mim. Então a função do Espírito Santo é revelar Jesus, é mostrar Jesus, não a ele mesmo, sim, nem a qualquer outra coisa, sim, né? Não é revelar poder, é revelar a pessoa de Jesus. E assim, no Antigo Testamento ele tem aquela, vamos dizer, atuação de bastidor, né? Isso. De atrás da cortina. Mas hoje também, né? Gostamos de falar do Espírito Santo, temos que ensinar sobre o Espírito Santo, mas de fato o ministério dele é apresentar as pessoas a pessoa de Jesus para nós. Perfeito. É interessante, né? Perfeito. E qual que, na opinião do senhor, talvez é o maior erro de alguém hoje em celebrar a Páscoa, né, e não ter essa informação também, em celebrá-lo do jeito errado? Cara, eu falei recente lá em Alphaville. Porque às vezes tem um excesso de religiosidade também, né? Tem. Ou talvez não se conhece muito sobre, e o que fica é só o tal do ovo da Páscoa também. Então eu falei lá em Alphaville, em Salmo capítulo 11, tem um versículo, acho que é 11:3, se eu não me engano, diz: se os fundamentos forem destruídos, aonde que o justo vai permanecer? Perfeito. Como que o justo vai permanecer? Cara, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando de fundamentos. É o fundamento da fé, é o fundamento ilustrativo da salvação, é o fundamento que mostra o quê? Uma vida foi paga em substituição da outra. Quando outras teologias começam a vir, estão destruindo o fundamento. Então, as figuras que entrou do coelho, do ovo, que são de cultura pagã, inclusive, vem lá da Europa, de culturas pagãs. Isso tudo vem o quê? Solapar o fundamento. Então, os crentes comemoram a Páscoa, mas antigamente sou do tempo que se comia bacalhau, né, cara? Né? Quem gosta de bacalhau, tudo bem, né? Mas só se comia bacalhau, não podia comer carne. Tudo isto solapava o fundamento da Páscoa. Qual é o fundamento? A pessoa de Jesus Cristo que veio e substituiu o homem na condenação eterna. Então, quando as pessoas comemoram a Páscoa sem esse fundamento, é uma religiosidade. É uma religiosidade, quer dizer, é bom comemorar, mas comemorar sem entendimento não vai levar a muita coisa. Então, a Páscoa está poluída pelo comércio, está poluída, então, por outros pensamentos, outras ideias, mas como diz o Salmo 11, se o fundamento for danificado, a fé não permanece. E é com isso que nós lutamos hoje. Então, eu sinto muito que tem que resgatar o conceito da Páscoa, né? E dizer essa expressão que você usou no hebraico, a Páscoa é passar por cima. Perfeito. Significa passar por cima, ou seja, Deus, ao ver o sangue, a vida de Jesus, ele resolve o nosso problema, ele nos livra do juízo final. Sim. Então é por aí. É isso. Pastor, a Páscoa é importante, mas é bom lembrar que logo depois disso, né, o povo ele passa pelas águas, né, também. Então eles atravessam aquele mar. E qual que é a relação que nós fazemos isso, né, nessa passagem do povo de Deus também com uma nova vida, né, com uma nova criação também estabelecida por Jesus logo depois? Até alguns teólogos, eles fazem assim... Teólogo é um cara que pensa muito, né, cara? Então, alguns teólogos falam que o mar é um tipo de um batismo. Sim. Né? Então, quando o povo saiu da escravidão, passou pelo mar e foram para entrar na Terra Prometida. Esse era o plano, entrar na Terra Prometida. Vamos
transpor para nós isso. Nós estávamos sem Cristo, aprisionados por Satanás, vem Jesus e nos tira então, nos faz passar pelas águas. O batismo físico é uma ilustração do batismo espiritual, né? Daquele dia que você aceitou Jesus, Amém. Pacote veio na sua vida. Então o batismo, a passagem do mar era o quê? Sair da escravidão e vou entrar na terra prometida. Para o Novo Testamento é o quê? Estava preso no pecado, Jesus me leva à libertação e ao passar pelo batismo eu entro numa nova vida. Amém. Na nova terra. Passa pelo deserto, né? Aí os teólogos vão viajando, né? Porque às vezes você aceita Jesus, você passa por momentos difíceis, você tem confronto com a sua própria vida, sim, tem confronto com a família, e às vezes é um tempo de deserto, mas a terra prometida está lá. Deus precisa morrer dentro de nós também, né? Entendeu? E a terra prometida está lá. Amém. É continuar caminhando. Né? Na opinião do senhor, o que muda na vida de alguém depois que essa pessoa ela entende a Páscoa? Então, por exemplo, na sua relação com Deus, né, e com a sua própria fé. O cordeirinho, ele era guardado por 14 dias. Deus falou, escolhe um cordeiro, um cabrito, sem defeito. Aí ele ficava examinado por 14 dias. Então, limpava as patinhas, olhava se ele tinha os olhos direitinho, se não tinha mancha. E aí você pensa assim, eu li recente sobre isso, que a criança da família começou a brincar com aquele cordeirinho ali, né? E ficou 14 dias, né? E o pai perguntou, e a criança pergunta no final, pai, por que o cordeirinho tem que morrer? E o pai vai responder, porque ele é perfeito para ocupar o seu lugar. Porque era o lugar do primogênito, né? O cordeirinho, ele morria pelo primogênito. Pertencia ao então Senhor. A Páscoa para nós hoje, é isso que nos falta muitas vezes, é o entender essa substituição, que Cristo me substituiu. Era eu para estar na cruz. Num sentido espiritual, eu estava lá. Né? Mas se Cristo não tivesse me substituído, eu teria uma condenação eterna, os homens não seriam salvos. Então, assim como o cordeirinho, e o cordeirinho é simpático, né? É bonitinho. Aí você imagina aquele bicho sendo morto e tal, e pegava o sangue. Sem culpa, sem defeito. Então, a substituição. Né? Então, a ideia é, que eu acho que deveria mudar nas nossas vidas, o conceito de substituição. Cristo me substituiu, assim como aquele cordeiro foi morto, e matava o cordeiro e comia, né? Então, comia e fazia, quer dizer, o comer significava o quê? Que faz parte da sua vida. Né? Então, Cristo me substituiu e faz parte da minha vida. Acho que são dos grandes pontos de restaurar a Páscoa, de mudar o conceito. Quando eu for orar, eu vou lembrar, Cristo me substituiu. Né? Cristo me salvou de um destino horroroso. Acho que é um começo desse entendimento aí. Né? Sim. É interessante pensar que o senhor falou que o cordeiro também era comido, né? Sim. Mas o texto bíblico diz que ele deveria ser comido por inteiro. Sim. Né? Sim. E o quanto muitas vezes nós escolhemos só uma parte, né, do cordeiro ou da fé, né, ou das escrituras sagradas, aquilo que mais nos agrada de fato também, né? Sim. E vivemos uma vida cristã incompleta por causa disso também. Né? E disse que o texto bíblico fala que se sobrasse, tinha que ser dividido. Queimar tudo. Você queimava tudo, não era para sobrar nada. O que isso significa? Que o sacrifício de Cristo foi completo. Foi o pessoal gosta da palavra tetelestai, né? Lá do grego e tal. Ou seja, aquele cordeiro, porque a palavra holocausto significa oferta totalmente queimada. Esse é o significado da palavra holocausto. Então, quando queimava tudo, significava o quê? Que o Senhor Jesus fez um sacrifício completo, sem faltar nada. Comiam lá e tal, não sei o quê. Se sobrasse, queimava tudo. Isso aponta para o quê? Para o consumado, né, que Jesus falou. Está consumado, está feito. Totalmente feito. Então, o cordeirinho era perfeito para simbolizar uma morte perfeita, do homem perfeito, por uma salvação perfeita. Completo. E estamos próximos da Páscoa, pastor. Né? Como é que o cristão deve se preparar para uma data como essa, que é tão importante para o nosso calendário também, como o senhor citou, muito mais do que o Natal? Como é que a gente deve se preparar no coração? Eu acredito sempre que a palavra de Deus sempre é a plataforma sólida para a nossa vida, né?
Então, acho que cada crente deveria voltar à Escritura, rever a origem da Páscoa e rever lá, quando Jesus faz a última Páscoa, sim, ele pega o cálice, né? Ele pega o cálice de vinho e ele fala, este é o cálice da nova aliança. Amém. Por quê? Porque os judeus quebraram a aliança antiga e Jesus falou, agora eu vou fazer uma nova aliança com vocês, no meu sangue. Então, o conceito que eu e você precisaríamos resgatar é que nós estamos agora em uma aliança com Cristo. Uma aliança onde nós temos um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não se esquece e um Deus que leva até o fim os seus planos, os seus propósitos. Então, a Páscoa deveria reforçar para mim a segurança da minha salvação e a segurança da vida cristã. Problemas, lutas, dificuldades e tal, mas no sangue de Cristo eu tenho uma nova aliança. Amém. Então, acho que muito... A gente comemora a ceia do Senhor sempre, né? É o memorial. E para mim, às vezes, falta nas nossas reuniões, na igreja brasileira em geral, eu acredito, não todas, essa ênfase de que ao fazer a ceia do Senhor, nós estamos relembrando uma nova aliança, do Deus dos pactos, do Deus das alianças, né? Que temos agora uma nova aliança com Jesus, que então ele, no seu sangue, nos salva para a eternidade. Amém. Acho que esse é um conceito que precisa ser recuperado também. Fundamento, os fundamentos. Verdade, né? A gente se esquece que a Páscoa é muito mais do que simplesmente um cordeirinho morrendo, né? Assim, sim. Ela determina toda uma nova história de vida. E eu acho que a Páscoa pode ser lembrada dessa maneira também, né, pastor? É um resgate da nossa aliança com Cristo também. Sobre nos posicionarmos nesse lugar em que nós somos o povo da aliança, né? Mas não qualquer tipo de aliança, mas uma aliança de sangue. Porque outra coisa que a gente não é politicamente correto hoje em dia é falar que Deus está irado. Deus está irado com o mundo, né? A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Sim. Né? Jesus falou, quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Então, quando eu olho para a Páscoa, eu vejo a libertação que eu ganhei. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está condenado e Deus está irado. É só você abrir o livro de Apocalipse. Você vai ver lá, a ira de Deus está lá. E a Páscoa me lembra o quê? Que eu e você, que está em Cristo, a gente foi livrado dessa condenação. Foi livrado dessa penalidade. Por isso que Jesus dizia, vamos pelo mundo, prega o evangelho, vamos salvar mais gente, né? Para fugir da ira de Deus que vai se manifestar. Amém. É isso. E a Páscoa nos liberta disso, né? Nos lembra disso, né? Graças a Deus pela Páscoa, né? Amém. Amém. É isso, meus amigos, né? Hoje foi rapidamente para você entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante para nós. Estamos num tempo, então, de preparação da Páscoa. Quero te encorajar a você abrir seu coração, que aquilo que você ouviu aqui, seja apenas algo que vai te fazer se aprofundar ainda mais nesse assunto, mergulhar ainda mais nas Escrituras também e se preparar para que na Páscoa estejamos juntos também celebrando como comunidade. Esse foi mais um Revela. Quero agradecer o pastor Silvio mais uma vez pela sua sabedoria também, por estar conosco em mais um episódio. E Deus te abençoe. Compartilhe esse episódio também com outras pessoas e espero que você tenha sido abençoado. Amém. Tamo junto. Valeu.